nasci no Franco, eu nasci na cidade de Goiás, hoje a antiga capital, hoje é patrimônio da humanidade, uma cidade linda do século XVII. Nasci 25 de julho de 1947. Eu fui para Goiânia, né, com 1 ano de idade, 1948, saí de uma cidade que era colonial, chego numa cidade que é uma espécie de, era arte déco, mas já tardia, mas muito bonita, assim. Então, sou fruto um pouco dessas duas culturas, assim. Aí, em seguida, fui para São Paulo, depois vim para o Rio, fiquei viajando, assim. E a arte sempre esteve muito presente, assim, na minha vida desde garoto, né? Eu, aos 9 anos de idade, já conversava com a minha mãe, já sabia o que eu queria fazer da minha vida, que era me tornar um pintor. E aí fui para a universidade aos 12 anos. Aos 12 anos, entrei na Universidade Católica de Goiás como ouvinte, existia um curso que você, claro, fazia um teste para ver se você era aceito. Curso do quê? Um curso, por exemplo, na área das artes visuais, você podia escolher. Eu escolhi, mandei meus desenhos, né? E não disse a minha idade, mandei os desenhos, eles mandaram me chamar, e foi a primeira experiência que eu tive de ver uma mulher nua, assim, porque eu tinha 12 anos e fui fazer modelo nu, então era uma mulata linda, enorme, e eu fiquei muito chocado, assim, a princípio, mas foi muito legal. Eu até brinco, eu falo que todo garoto, aqui no Rio já essa coisa acontece mais naturalmente, por causa da praia, né, mas um garoto assim do interior, a relação dele com as meninas é muito mais do imaginário. Eu achava que era interessante eles fazerem desenho nu para exatamente tirar essa coisa tão visual que o homem tem da mulher, né? Eu estava com 13 anos, fazia retratos para poder me sustentar na universidade, ajudar em casa, né? E fazia esses retratos, ia na casa das pessoas, fazia primeiro com aqueles giz pastel, que é um giz colorido e tal. Depois comecei também a fazer a óleo e isso, esses retratos me davam condições de poder me dedicar, comprar material, que é sempre caro você estudar pintura, né? Você pinta, chega no final do ano, eu queimava tudo que eu fazia. No final do ano eu botava fogo em tudo. Entendeu? Na universidade, eu, lia muito biografia, isso antes de entrar para a universidade, dos artistas da Renascença. Os artistas da Renascença, os artistas renascentistas, eles sabiam esculpir, gravar, desenhar, fazia até arranjos florais. E eu cresci um pouco, assim, dentro dessa história. Por exemplo, com 13 anos para 14 anos, eu fazia desenho para a TV Anguera, que é uma repetidora aqui da Globo. Eu fazia para uma agência de publicidade e na época não existia gravador. Então, por exemplo, assim, não perca amanhã o Zorro. Aí eu desenhava esse Zorro, uma cartolina preta, e ficava lá em casa esperando para a hora que aparecesse. Então o cara ficava filmando e narrando. E depois disso vinha a fazer direção de arte, documentários de filmes, sobretudo do Washington Novaes. O primeiro prêmio que eu ganhei foi a primeira vez que eu mandei um trabalho para uma Bienal, que chama Bienal, Segunda Bienal Nacional da Bahia. Ela abriu e foi fechada
45 minutos depois pela Polícia Federal, que era, na época era a ditadura, e a maioria dos trabalhos questionava, falava em liberdade, né? Como não havia mercado naquela época, era uma coisa curiosa. O país era ditadura, mas nas artes visuais era muita democracia. Qualquer garoto de qualquer lugar podia mandar o trabalho para a Bienal e ser escolhido ou não. Ele não dependia necessariamente de um curador conhecer ele e convidá-lo. Ele tinha essa possibilidade de mandar. Então existia, em 75, existia assim a Bienal Nacional, que selecionava os artistas para representar na Bienal Internacional, que era sempre um ano ímpar, e a Bienal Internacional de São Paulo, que era no ano ímpar, e a Bienal Nacional era no ano par. Então eu ganhei em 74 como melhor pintor nacional para representar o Brasil na Bienal de 75. Em 75 ganhei um prêmio internacional e ganhei também aqui no Rio um prêmio de viagem Europa, que fiquei 2 anos na Europa. Eu tenho uma ligação profunda com o Rio, com os artistas daqui, aprendi muito. Eu era muito garoto e tive muito apoio deles aqui, né, naquele período. Várias, e as mais diversas, assim, desde a questão, assim, por exemplo, que me impressionou muito, que foi o Bosch, né, já garoto. Depois, claro, fiquei fascinado pelos expressionistas, mas sempre o universo assim mágico da literatura latino-americana estava muito presente no Brasil naquela época. Um crítico que foi muito importante para a minha obra, que é o Jaime Maurício, era um crítico muito importante nos anos 70, anos 80 aqui no Rio. E ele às vezes brincava: como é que você pode gostar do Artung, sendo que você lida com imagens, com figura? Eu falava para ele: gosto, é como alguém que gosta de ouvir Mozart e depois ouvir uma batucada. Quer dizer, você vai juntando isso, até porque eu sou descendente de espanhóis, de índio e, sei lá, de sueco. Minha casa é como a casa de todo brasileiro. E eu acho que isso é que nos dá essa irresponsabilidade de não pensar em incoerência, né?